Salve, meus paroquianos de aldeia. Estamos aqui juntos. Depois de um bom tempo, o DPA voltou. Vocês devem ter visto hoje lá no Instagram, no TikTok, nós tivemos um vídeo. E hoje eu vim aqui no YouTube, primeiro, para contar para vocês que agora a gente vai ter vídeos no YouTube, nesse formato aqui também, além do diário que acontece lá no TikTok e no Instagram. Mas para lembrar um pouco com vocês, junto aí com cada um de vocês, essa história do DPA aqui tá fazendo um ano. Na Páscoa do ano passado, eu comecei a lançar esses vídeos aqui, ó. Eu sou Barrabás. Talvez tu lembre deles. Sei de pessoas que, meditando a paixão de Nosso Senhor, se identificam com a omissão de Pilatos. Talvez tu tenha sido impactado por um desses vídeos. Foram 3 vídeos, um para cada dia do trido. Ele é o da sexta-feira. E no fim dessa sequência, na segunda-feira, dia 21 de abril, segunda-feira após a Páscoa, saiu então o primeiro DPA, fato, que é este cara aqui, ó. Mal comentada, o José Munir Nasser fala que o título da grande obra do Bernanos foi traduzido de uma forma tanto equivocada. Ele sugere que a palavra aldeia no diário Um vídeo ainda simples. Não que os de agora sejam muito rebuscados, mas certamente, né, eu aprendi alguma coisa no meio do caminho. Alguns vídeos depois já foram melhorando. Nós tivemos capas diferentes. Tudo foi mudando ali no DPA, de modo que em pouco tempo a gente já tinha uma comunidade comentando, interagindo. Os vídeos sobre crianças na missa foram muito importantes. Mas eu tô aqui para refletir com você sobre esse início. Para quem ah, talvez tenha alguém aí que já está familiarizado com outras partes do meu trabalho como a Patrono. Patrono é um outro projeto grande onde a gente fala sobre os santos católicos. E lá eu tenho um vídeo chamado, uma série diária chamada Todo Santo Dia, onde a gente lê o martirológio, eu vou comentando e a gente vai descobrindo os santos do dia. E essa semana, inclusive, eu ainda falei sobre uma característica católica que é a de abraçar também festas móveis. Então a gente tem, por exemplo, a gente comemora o aniversário no dia em que nasceu, né? No número exato do mês. Então eu sou nascido no dia 24 de julho. O meu aniversário todos os anos é no dia 24 de julho. Mas na Igreja Católica nós temos algumas festas móveis. Pentecostes, Quarta-feira de Cinzas, a própria Páscoa. Essas festas também podem ser motivo de comemoração, podem ser marcos na nossa história. Então, o DPA, ele nasceu na Páscoa. Para mim, o aniversário do DPA não é o dia 20 de abril, que foi o domingo de Páscoa, ou o dia 18, 19 de abril, 17 de abril, que foi o primeiro vídeo, a Quinta-feira Santa, ou mesmo o dia 21, que foi o primeiro DPA de fato, o primeiro diário. Na verdade, para mim, o aniversário é o Tríduo Pascal, é a Páscoa. Então, nessa segunda, a gente tá vindo desse fim de semana em que o Diário de um Paroquiano de Aldeia completa o seu primeiro ano. É um primeiro ano, infelizmente, não de conteúdo ininterrupto. Tivemos um tempo é, com muito menos conteúdos, com praticamente nenhuma postagem. Ainda que alguns stories, vocês. Quem segue especialmente no Instagram conseguiu é, acompanhar um pouco da minha vida. Mas eu quero contar para vocês como foi esse ano, especialmente o que aconteceu nesse período. Eu não vou entrar em detalhes,
nós temos alguns pontos delicados, especialmente da vida paroquial, das relações. Nesse mesmo dia, 21, alguns desenrolos pastorais aconteciam na nossa vida que culminariam ainda nessa semana num grande problema, numa grande tribulação que nos acompanhou o ano inteiro. De algum modo, ainda nos acompanha hoje, graças a Deus, com menos intensidade, não porque as coisas tenham se solucionado, mas porque os ânimos se arrefeceram. Mas então, ao mesmo tempo que eu lançava esse grande projeto para falar com você sobre a vida pastoral, sobre a vida paroquial, sobre a importância de planejamento, de método pastoral, de registro histórico, sobre a importância de ser paroquiano, de levar a família para a paróquia, a nossa vida paroquial virava de cabeça para baixo. A nossa vida paroquial que, graças a Deus, é de longa data. Nós casamos na mesma paróquia. Minha esposa é paroquiana lá desde o grupo de jovens da conversão dela. Eu fui para lá assim que a gente decidiu, né, que seria uma família. Então se encaminhou para o noivado, etc. Nossas filhas todas foram batizadas lá. O Caetano, que nasceu dia 19 de março, vai ser batizado lá no final de semana. Toda a nossa vida pastoral sempre foi muito estabelecida e muito estabilizada lá. E pela primeira vez a gente enfrentou essa grande tribulação, essa grande dificuldade. E mais uma vez eu não vou entrar nos detalhes aqui porque toca muitas pessoas e talvez quem me siga no Instagram pessoal ainda lá no início do ano passado, na Páscoa do ano passado, por volta disso, vai lembrar de alguma coisa, mas eu queria compartilhar e trazer para vocês que ao mesmo tempo que eu estava aqui conversando e me lançando diante da câmera, diante de vocês e me colocando inclusive à disposição de sofrer hate, o que aconteceu, inclusive de pessoas conhecidas, amigas, situações mal interpretadas, muitos protestantes em diversos momentos, ao mesmo tempo que eu dava a cara a tapa por um projeto, por trazer à tona a importância da vida paroquial, na nossa vida pessoal a gente sofria essa rasteira, esse revés, obviamente nunca esperado e nunca querido, desejado, planejado. Então, a cada vídeo que eu fazia sobre a importância da vida paroquial, sobre não trocar de paróquia, sobre não ir atrás do padre, sobre se manter firme, em todos eles, absolutamente todos eles, eu lembrava da minha situação paroquial e eu recebia de vocês, de muitos de vocês, comentários como eh, o meu pároco só fala de política, ou tem uma senhora na paróquia que não deixa ninguém fazer nada, ou a minha pastoral é muito desorganizada. Eh, motivos, postos motivos, para se trocar de paróquia ou para estar infeliz com a sua paróquia. Acredito que nem todos ali tentavam de algum modo se justificar dizendo, eu posso mudar de paróquia porque, mas muitos estavam de fato desabafando, compartilhando os seus dilemas paroquiais. E eu lia isso e pensava na nossa situação. E eu confesso para vocês que não foram poucas as vezes que a gente ficou muito tentado a desistir, parar de ir na paróquia. A gente não tem. Eu falei sobre isso em um vídeo, inclusive. Hoje nós não temos, por exemplo, proximidade com a nossa paróquia, assim, geográfica, né? Então, ah, não trabalhamos perto, as crianças não estudam perto, nós não moramos perto. O nosso eixo geográfico não é lá. Nós temos uma paróquia do lado de casa, uma paróquia muito grande, muito boa, com muitas pastorais, certamente com seus problemas, mas uma paróquia viva, ativa, de muitas famílias também. Pensando em nível pastoral, em quantidade de pastorais, em quantidade de missas de pessoas, é certamente maior do que a nossa paróquia.
E seria muito fácil a gente vir pra cá. Mas a gente volta em um outro vídeo também. Eu vou ver se eu acho aqui enquanto eu falo. Que é o dos motivos pra trocar de paróquia. Porque lembrem que eu sempre falo, tá? Trocar de paróquia é pecado, catecismo tá proibindo, é uma ofensa? De forma alguma. Ó, tem um vídeo, inclusive, que diz não ter paróquia é pecado. DPA 16, procura lá no TikTok e no Instagram. E é óbvio que não. Mas também pular de galho em galho é um problema. A gente vai abordar isso em outros vídeos aqui, eu não vou me estender sobre isso. Mas, diante disso, tem uma série de vídeos, eu acho que são dois, talvez, é, três motivos para mudar de paróquia e três norteadores para escolher uma paróquia. E nesses motivos, ó, vou abrir para vocês aqui. De paróquia não existe nenhum motivo justo. É claro que existem motivos justos. Eu vou te contar agora alguns motivos em que, na minha visão, é justíssimo se trocar de paróquia. Número 1, uma mudança de residência. Se Ó, mudar, esse, inclusive, é algo que a gente sempre debate, porque hoje nós não temos uma casa própria, nós já nos mudamos algumas vezes, desde que nós casamos. Então, na nossa cabeça, desde o início, é, mudar de paróquia porque a gente se muda não é algo sustentável. Se eu fosse mudar de paróquia cada vez que a gente se mudou, desde que nós casamos, nós teríamos talvez 6 paróquias diferentes. Então, sob essa ótica, apesar da gente ter uma possibilidade muito fácil e tantas outras no meio do caminho, daqui até a nossa paróquia, existem muitas outras paróquias. Talvez de mais fácil acesso, talvez de maior poder aquisitivo, de maior conforto dentro da paróquia, de mais pastorais, de maior possibilidade, até de uma necessidade maior. Mas nós tínhamos tomado uma decisão e nós continuamos tendo essa decisão. E nesse momento difícil, eu via os comentários de vocês sobre isso, alguns de vocês de fato tentando justificar, e também não digo que é injustificável sempre. Como eu falei, existem motivos para trocar de paróquia, mas é, eu via a nossa situação, via os comentários, fazia os vídeos. Imagine, exceto os primeiros vídeos, talvez, eu não me lembro exatamente, mas talvez 4 ou 5 que eu já tinha deixado gravado, então eu lancei o DPA com alguns vídeos gravados. Eu diria que até o seguidor de padre, que foi o DPA 4, estava gravado, então talvez uma semana ali de conteúdos. Esses aí foram gravados antes dessa situação toda. A gente estava ali na vida paroquial, pleno funcionamento, digamos. Então, a partir desse quarto ou quinto vídeo, todos os vídeos que eu gravei falando para vocês sobre estar na paróquia, sobre permanecer apesar dos problemas, sobre aceitar e sobre entender a paróquia como uma cruz, como uma fonte de penitência, especialmente nesse nosso tempo em que a vida é tão mais fácil. É claro que as pessoas sofrem, mas se a gente comparar historicamente, a nossa vida é muito mais tranquila, muito mais confortável. Isso, inclusive, para quem segue a patrona, vê o Todo Santo Dia, vai lembrar que a vida dos padres do deserto, os eremitas, ela surge justamente porque os martírios acabam e as pessoas pensam, nossa, como nós seremos santos se agora não podemos mais ser mártires? Precisamos ter uma dificuldade na vida. Uma paróquia também está nesse sentido, assim, na nossa vida. Enquanto eu falava sobre isso, a gente vivia a nossa própria cruz lá. Situação essa que foi se agravando e ali por outubro, talvez, 5, 6 meses depois, se intensificou a tal ponto que nós decidimos, naquele momento, abrir mão de todos os serviços pastorais que a gente tinha ativos, justamente porque esse era o motivo, era o fio que permitia esse tipo de confusão, esse tipo de ataque, é, era o que ligava ali, o que dava possibilidade dessa confusão. Então, a gente suspendeu o trabalho pastoral. E isso, obviamente, foi
uma grande uma tristeza, obviamente, mas foi um ponto de reflexão que me fez, inclusive, não conseguir produzir conteúdo. E aí, por isso, agora eu tô de volta não porque a situação tenha voltado ao normal, estabilizado, mas porque essa situação agora foi maturada no meu coração, meditada, rezada. E nessa Páscoa, isso não foi planejado nessa Páscoa, eu senti que Deus queria que eu voltasse com o projeto, que eu continuasse a fazer isso. Nós tivemos um mês de março muito turbulento também. Quem vê a Patrono, quem vê o meu Instagram pessoal, pôde notar algumas coisas, eu não falei também abertamente sobre isso, mas assim como no ano passado, o tempo pascal tem sido extremamente turbulento, a quaresma e o tempo pascal. E eu senti que Deus queria que eu voltasse aqui e que eu falasse para você sobre isso. Então, o DPA tá de volta, oficialmente. A gente vai sim falar sobre a vida paroquial, falar sobre método pastoral, sobre como é importante levar a sério a vida pastoral. Como a gente deve ter método, intenção, saber onde a gente quer chegar, ter noção quantas almas estão ali ao nosso alcance e muito mais sobre a nossa responsabilidade. Saber quem é que confia no nosso trabalho e a quem nós devemos, então, essa confiança, a devolutiva dessa confiança. Todas essas coisas vão ser faladas aqui no DPA, tanto aqui no YouTube, em vídeos maiores. Esse aqui é um vídeo que acho que vai ter os seus 20 minutos, mais ou menos. Mas vídeos talvez até mais longos que esse, talvez como esse, como se fossem aulas, pondo alguns métodos, algumas linhas históricas, algumas possibilidades. A gente vai falar de coisa muito prática aqui e também de sentimento, de emoções. Também é um espaço para que vocês façam o que vocês vinham fazendo. Pode contar nos comentários a tua vida pastoral, a tua dificuldade. Pode me chamar no direct. Algumas pessoas me chamaram ao longo desse último ano, mesmo quando não tinha conteúdo sendo produzido, para compartilhar situações. Às vezes pedir uma ajuda, um norte, mas muitas vezes apenas para desabafar, para contar o que estão vivendo. Então, o DPA é esse lugar, é o nosso lugar de falar sobre a paróquia. Nós aqui, paroquianos de aldeia, paroquianos simples, paroquianos médios, a gente se ajuda nessa grande paróquia. A gente nunca vai deixar as nossas paróquias, mas aqui, virtualmente, a gente tem essa nossa comunidade, certo? Muito obrigado por terem me ouvido até agora. Se tu ainda não viu o vídeo novo do DPA, vai lá, eu contei um pouco da nossa experiência na Páscoa com as crianças, com o Caetano. Foi na primeira missa dele, na primeira Páscoa dele, com 15 dias. Já nem sei mais fazer as contas, mas 13 dias, 15 dias, alguma coisa do gênero. Eu compartilhei um pouco lá. Espero que lá também vocês compartilhem, vocês que têm filhos, e me conta aqui o que tu quer ouvir. Quer saber um pouco mais sobre ir na missa com filhos? Sobre etiqueta de missa, um assunto que foi muito polêmico, inclusive no ano passado. Métodos pastorais. Me conta se tu é de alguma pastoral. Comenta aqui para eu saber um pouco mais de ti, para eu entender o que tu precisa nessa tua vida paroquial, pastoral, certo? Espero vocês num próximo vídeo. Aqui embaixo eu vou deixar também o link da Patrono para vocês poderem assistir o Todo Santo Dia, os outros vídeos lá sobre os santos. E certamente teremos muito mais conteúdos por aqui. Até a próxima.